Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians. E hoje tem Timão em campo, é derby, é um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Saiba mais em instantes. Antes, deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e convide seus amigos também, dá aquela moral pra gente, compartilhando o link do canal. E ainda, clique no botão hypar para atribuir pontos ao nosso vídeo. Tudo e mais um pouco sem custar um único centavo para você. Bora lá que as informações estão chegando. 57 milhões chegando? Vamos detalhar. Olha só, pessoal, o Corinthians negocia com a Liga Forte União, a LFU, para tentar angariar 57 milhões de reais já agora em agosto. A gente sabe, da situação crítica do Corinthians. Esse aporte financeiro, segundo a sua direção, seria fundamental para a manutenção dos compromissos financeiros do Corinthians, tais como salários de jogadores, funcionários, premiações, compromissos com fornecedores e eventuais contratações. Só que esse adiantamento pode custar uma grana para o Timão. Vou detalhar para vocês. Seguinte, pessoal, o Corinthians pleiteia 27 milhões referentes ao adiantamento da receita viável de performance e mais 30 milhões como empréstimo com taxa de juros e CDI, que atualmente está na casa de 14,9% ao ano, mais 3% de outros encargos, ou seja, praticamente 18%, É assim, para emprestar esses 30 milhões, a LFU exige a prorrogação do contrato do Corinthians por mais um ano. Embora não seja entendido aí dentro do Corinthians como a condição mais favorável, o clube entende que tem poucas alternativas. E até aceita a exigência desde que tenha uma cláusula de saída, ou seja, o Corinthians pode devolver os 30 milhões com correção e assim não precisaria cumprir esse adicional de um ano no contrato. Essa obtenção de um empréstimo de 30 milhões de reais já foi autorizada pelo CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians. Já em relação aos 27 milhões, não é preciso validação dos órgãos internos do clube, já que o valor consta no orçamento para 2025 e assim não haverá pagamento de juros ou qualquer outra taxa. Além disso, o Corinthians espera em breve, já é agora em agosto também, receber 50 milhões da Nike, a atual fornecedora de material esportivo do Corinthians, que são as luvas pela renovação de contrato entre Corinthians e a empresa norte-americana. No próximo ano, a empresa dos Estados Unidos pagará ao Corinthians 50 milhões de reais, divididos em duas parcelas. O Timão precisa, segundo o financeiro, precisa arrecadar nesta temporada pelo menos 100 milhões de reais ainda em vendas para conseguir fechar a temporada no azul. O Corinthians tenta alternativas, para ter um fluxo de caixa e também respirar no quesito financeiro. E ainda, rescindiu. Empresa encerra contrato. Corinthians se livra de multa de 30 milhões. Pessoal, esse foi mais um contrato que gerou uma polêmica enorme dentro aí dos bastidores de Parque São Jorge. Assim que assumiu a presidência do Corinthians, Osmar Stabile, junto com o vice Armando Mendonça, eles estiveram pleiteando a rescisão com uma empresa, mas também observando as cláusulas de contrato para tentar conseguir se livrar de uma dívida ou se livrar da multa rescisória que essa ruptura poderia ocasionar. E essa multa seria em torno de 30 milhões de reais. A empresa em questão é o grupo RF Segurança e Serviços, que seria responsável por trabalhos de segurança e limpeza em Parque São Jorge e ainda na Neoquímica Arena. Segundo Osmar Stabile, a empresa abriu mão de aditivos que foram celebrados e acordados e assinados em 2 dos 3 contratos que haviam sido firmados entre o presidente afastado Augusto Melo às vésperas do seu desligamento da presidência. Segundo Osmar Stabile, o Timão, portanto, nesta negociação, conseguiu evitar o pagamento de uma multa de quase 30 milhões de reais. Segundo ainda a diretoria do Osmar Stabile, esses contratos com 2 empresas do grupo RF foram estendidos até o final de 2030, com aumento no valor das mensalidades e com multas atreladas ao valor integral remanescente do vínculo. Anteriormente,
Segundo os mesmos, os contratos eram válidos até o final de 2026 e previam multa de apenas uma mensalidade em caso de rescisão. Aí, eles afirmaram, os Maristabile e sua diretoria, afirmaram que com a prorrogação até 2030 e as alterações de valores e da cláusula de rescisão, uma eventual ruptura iniciada pelo Corinthians poderia custar aos cofres do clube quase 30 milhões de reais. O valor preciso seria R$ 29.631.191,04, referentes à soma dos 60 meses estipulados na assinatura do acordo. Bom, diante disso, segundo fontes dentro do Corinthians, o jurídico entrou na briga e na disputa, e a RF, sabendo, pelo menos foi o que foi informado, tá, gente? Ciente de que teria para se livrar aí do contrato que enfrentarão disputa judicial e vislumbrar que seria muito esforço, eles decidiram, notificar o Corinthians extrajudicialmente e entrar no acordo. No documento, a empresa abriu mão dos aditivos assinados por Augusto Melo para agilizar uma resolução do caso. A única exigência da RF seria que o Corinthians assuma o pagamento da multa de uma mensalidade já prevista nos contratos vigentes antes de terem sido assinados os aditivos pela gestão Augusto Melo. Falar em gestão Augusto Melo, se aproxima a data, o dia D da votação de impeachment do presidente afastado Augusto Melo, e Osmar Stabile falou que, se precisarem dele, ele está à disposição para seguir à frente do Corinthians como gestor principal, como principal mandatário. O dirigente teria prometido mudanças bruscas, citando cortes de gastos desnecessários. Durante coletiva, o presidente em exercício falou, abre aspas, Corinthians mudou de filosofia de trabalho, estamos organizando de baixo para cima, em vários departamentos. As coisas não funcionavam do jeito que deveriam, tudo está mudando. Volto a repetir, quero aproveitar, dizer a todos os associados, conselheiros, é o momento do Corinthians ser mudado, não dá para seguir do jeito que estava, afirmou Osmar Stabile. O Osmar Stabile sinalizou que tem interesse em permanecer na presidência do Corinthians até o final de 2026, em caso de impeachment de Augusto Melo. Sobre o assunto, ele disse, a gente sempre fala em planejamento, você tem que estruturar os departamentos, sim. Se o conselho entender que eu deva continuar, claro. Comecei o trabalho e devo continuar o trabalho para melhorar a situação do Corinthians. Se o conselho assim entender, me coloca à disposição, afirmou Osmar Stabile. Pessoal, em caso aí de impeachment realmente do Augusto Melo, tem que ser, eu acho que tem que ser uma votação mais democrática, mais transparente possível. Nesse sentido também, o ex-goleiro do Timão e hoje comentarista, o Ronaldo Giovanelli, falou que a torcida será fundamental nesse processo. A torcida tem que fiscalizar, falou Ronaldo, abre aspas. A torcida tem que continuar fiscalizando, não dá para relaxar. Tem muita gente querendo voltar, gente que destruiu o clube. Mas tem gente boa também, não é só laranja podre, mas a gente precisa separar isso. Chega de conchavo, afirmou Ronaldo. Eu ainda prefiro esperar um pouco, Parece que surgiu, um otimismo aí com o Osmar Stabile. Eu já falei aqui para vocês, que a gente torce pelo Corinthians e não por esse ou por aquele presidente, Acho que o presidente que está à frente aí do Corinthians tem a obrigação de trabalhar pelo melhor para o clube. Não deve ser uma torcida para ele. Tem que ser uma torcida para que o trabalho, seja de quem for, seja bem feito, seja com ética, com honestidade, que eles trabalhem para que esse negócio aí de oposição de uns aos outros, trabalhem para o Corinthians. É isso que a gente pede. Mas é cedo ainda, Esperar para ver. Depois de tantas decepções, a gente fica desiludido e desacreditado em palavras, A gente quer ver ações, quer ver projetos, quer ver a concretização desses projetos aí para que a gente possa voltar a acreditar. No momento, tá difícil. Pessoal, falando nisso, Augusto Melo, através dos seus defensores, eles ingressaram na justiça, tentando anular a votação pelo procedimento de impeachment marcado para 9 de agosto às 9 horas da manhã, ou entre as 9 e 17 horas em Parque São Jorge, sede social do Corinthians.
O recurso impetrado na Justiça pelos defensores aí do Augusto Melo questionava a legalidade da convocação da reunião realizada em 26 de maio, alegando supostas irregularidades, tais como a participação de conselheiros inadimplentes e a ausência de documentos essenciais, entre eles as atas das reuniões e listas de presença. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liminar apresentado pela defesa para suspender a reunião do Conselho, que pode, inclusive, culminar aí no afastamento definitivo de Augusto Melo. Mudando de assunto, hoje é dia de Corinthians. Pessoal, é foco total no derby. Aliás, já tivemos aí mudanças, viu? Uma postura que não vinha sendo adotada, mas depois aí de muita polêmica extra-campo, as concentrações voltaram, viu? O elenco do Corinthians ficou concentrado e aguarda os últimos momentos aí para enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, 21h30, na Neoquímica Arena, e Corinthians vai com força máxima e tem mudanças. Corinthians conta aí com a volta do trio, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. O objetivo do Corinthians é um só: conseguir um ótimo resultado para chegar com mais tranquilidade no jogo de volta que acontece no Allianz Parque. E o trio de jogadores é essencial, Aliás, a última vez que os três estiveram juntos foi exatamente contra o Palmeiras na final do Paulistão desse ano. A palavra de ordem nos bastidores do Corinthians é só focar no jogo, esquecer aí das lamúrias, tretas, buchichos, esquecer de polêmica e focar nesse importante desafio. Corinthians prepara mudanças, hein? Provavelmente Corinthians terá os 11 iniciais com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, José Martínez, Carrijo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Quem falou sobre o peso desse jogo foi Hugo Souza, @. Um derby é sempre um derby, é sempre especial participar desse jogo. O último que participei foi mais especial ainda. Espero que esse também possa ter um final feliz. Estamos trabalhando e nos dedicando muito. A preparação para um jogo como este é diferente, e é isso que estamos buscando, para que o final seja parecido com o último que eu participei, na conquista do Campeonato Paulista, afirmou Hugo Souza. E ele seguiu: o clima é de mata-mata, clima de Copa. É um clima que nossa torcida gosta e que nosso estádio proporciona e deixa muito melhor. Tenho certeza de que será um grande jogo, um grande espetáculo. Temos trabalhado bastante para fazer o nosso melhor e buscar a classificação, que é o nosso maior objetivo, afirmou o arqueiro do Timão. Pra cima deles vai Corinthians, e mais. Bom, pessoal, já falei para vocês que o Corinthians necessita fazer pelo menos, ou há a expectativa do jurídico e do financeiro do Corinthians de arrecadar cerca de 100 milhões de reais nesta janela de transferências para ter um fôlego financeiro melhor. Nesta temporada já deixaram o timão o Alex Santana, que foi emprestado ao Grêmio, com o time lá de Porto Alegre se comprometendo a arcar integralmente com os salários do jogador até o final da temporada. O Giovani, garoto formado na base, deixou o clube após o final do vínculo. Pedro Raul também deixou o clube por empréstimo. Igor Coronado também saiu. Enfim, Corinthians calcula que com todas essas saídas, apenas em folha de pagamento, a economia beire 3 milhões de reais. Aliás, a folha salarial do elenco do Corinthians é uma das maiores do Brasil. E não para por aí, viu? Alguns outros jogadores também podem ou devem deixar o Corinthians, Trata-se de Rian, Charles e Diego Palacios. E mais, o clube espera também negociar em definitivo o Breno Bidon. A expectativa é que o meia receba propostas entre 10 e 15 milhões de euros, entre 65 milhões e 97 milhões de reais. O atleta tem despertado interesse de alguns clubes que iniciaram o processo de sondagem, conversas informais, e o Corinthians espera, não quer, mas tem aí que fazer vendas para que possa ter mais dinheiro em caixa para investir no time como um todo e também honrar os compromissos financeiros. E para fechar aqui da nossa parte, Corinthians pode ou quer ter Renato Augusto de volta, mas não como jogador. Segundo informações do portal Meu Timão, o ex-camisa 8 do Corinthians
agrada, mas para ocupar o cargo de técnico, Renato Augusto está sem clube desde maio desse ano, quando rescindiu o contrato com o Fluminense. Ele já iniciou ou teria iniciado o processo de formação como treinador na CBF e possui a licença B em andamento, que permite atuar nas categorias de base. Mesmo assim, o Corinthians analisa outras opções, mas o preferido, até pela sua história dentro do clube, é sim Renato Augusto. Recentemente, o Timão demitiu o treinador da categoria sub-20 e agora observa aí no mercado para fazer a escolha que melhor se adapta àquela categoria. Pelo Timão, Renato Augusto disputou 243 jogos, marcou 30 gols e ajudou o Corinthians a conquistar 3 títulos: Paulistão e Recopa Sul-Americana em 2013, além do Campeonato Brasileiro em 2015. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.